Oi, meus amores. Aos 76 anos, eu achava que nada mais nessa vida podia me surpreender. Depois de uma vida inteira costurando silêncio, perdendo noites de sono com saudade e aprendendo a conviver com as ausências do meu marido, o João. Eu pensava que conhecia todas as rugas do destino, mas eu estava redondamente enganada. No dia em que ele se foi, se m'avisou, sem um adeus. Deixou para trás não só a aliança no criado mudo, mas 3 crianças que não eram minhas, e um segredo tão fundo, tão escondido, que só veio à tona quando o coração dele já tinha parado de bater. Cada criança com um olhar diferente, com uma história que eu nunca tinha escutado, com uma dor que eu jamais imaginei. Elas bateram na minha porta em semanas diferentes, carregando cartas com meu nome e dizendo: seu João prometeu que a senhora cuidaria da gente, caso ele não voltasse. E foi aí que tudo começou. Meu luto virou missão. Meu sossego virou escolha. E minha casa, que era tão quieta, virou abrigo de uma verdade que eu nunca pedi para viver. Mas que, mesmo assim, eu não consegui ignorar. Antes da gente continuar, meus queridos, me conta uma coisa. De que cidade vocês estão me assistindo? Hein? Escreve aqui nos comentários para eu saber até onde essa história tá chegando. Quero muito conhecer vocês. Saber se tem alguém do interior como eu, ou de alguma capital barulhenta. Ou talvez de um cantinho que eu nunca ouvi falar. Comenta aqui embaixo. Qual é a sua cidade? Muito bem. O sono vai embora mais cedo que a gente quer. Preparei meu cafezinho fraco. Coloquei o pão do dia anterior na chapa. Liguei o rádio bem baixinho. Aquele que o João me deu no nosso aniversário de 30 anos. A rotina é o que eu tento construir desde que ele se foi. Faz só 5 dias que o enterrei. Esta casa de esquina no Roch Ramos, em São Bernardo, parece grande demais agora. Cada cômodo ecoando a ausência dele, cada canto guarda uma lembrança viva demais. Dolorida demais. As paredes conhecem minha voz, meus suspiros e o silêncio pesado das noites em que acordo chamando por alguém que não vai mais responder. Acende uma vela para Nossa Senhora, como faço toda manhã. E comecei a separar os retalhos para as almofadas que vendo na feira, mesmo com os olhos ainda inchados de chorar. Os dedos pedem agulha e linha. Foi quando ouvi as batidas no portão, très toc firme, mas excitantes. Não era o carteiro, nem a dona Lourdes com suas fofocas matinais, ou mais um prato de comida que eu não consigo nem engolir. Era uma batida de frente, daquelas que a gente sente que vai mudar alguma coisa na vida. Abri o portão. O vento frio entrou cortando. Mas não foi ele que me fez tremer. Uma menina magricela estava ali, parada, olhando para mim. Teria 12 anos. Talvez. Cabelo crespo preso num coque mal feito, pele escura queimada de sol. Uma mochila surrada nas costas, mas foram os olhos dela que me pegaram, fundos, escuros, carregados de uma sabedoria que criança nenhuma deveria ter. A senhora é a dona Sônia, ela perguntou, com uma voz firme demais para alguém tão pequeno. Confirmei com a cabeça. Sentindo um arrepio estranho subir pela espinha, ela tirou do bolso um envelope amassado, daquele de carta antiga. Seu João prometeu que a senhora cuidaria de mim se ele não voltasse. Meu coração parou. Meu João, o mesmo que ainda tem roupas penduradas no guarda-roupa, que ainda tem o cheiro na fronha do travesseiro que não tive coragem de lavar, o mesmo cujo corpo ainda nem esfriou direito debaixo da terra. Peguei o envelope com as mãos trêmulas, reconhecendo na hora aquela letra de homem que estudou pouco, mas escrevia com firmeza. Meu nome estava ali. Dona Sônia. Levantei os olhos e perguntei o nome dela. Alice respondeu, séria como uma adulta. Convidei ela para entrar, mais por confusão do que por hospitalidade. Ela hesitou por um momento. Depois passou pelo portão com passos leves, como quem já aprendeu a não fazer barulho para não incomodar. Na mesa da cozinha,
Com o café requentado e um pedaço de bolo que os vizinhos trouxeram depois do velório, abri a carta. As mãos tremiam tanto que precisei sentar. A menina esperava em silêncio, olhando tudo com uma curiosidade contida. A carta era mesmo do João. Não tinha dúvida. Querida Sonia, Dícia, se esta carta chegou até você, é porque não estou mais aí para explicar pessoalmente. Perdoa-me. Pelo que você vai descobrir agora, as palavras que vieram depois caíram como pedras no meu peito ferido. Ainda aberto pelo luto recente, João falava de um relacionamento que teve há muitos anos. Enquanto trabalhava como motorista de ônibus nas linhas que iam para Santos, uma mulher, um caso e uma filha, que ele nunca teve coragem de me contar. Alice é minha filha. A mãe dela, Clarice, morreu há pouco tempo. Desde então, eu ajudava a DeLong, mandava um dinheiro, visitava quando dizia que ia pescar com os amigos. Cada palavra era uma facada, cada confissão, um soco no estômago. O homem que enterrei dias atrás, cujas mãos beijei pela última vez na despedida, guardava esse segredo. Não conseguia olhar para a menina, que comia em silêncio, como se respeitasse o tempo que eu precisava para absorver aquela traição misturada ao luto ainda fresco. João terminava pedindo que eu cuidasse dela, porque não há ninguém no mundo em quem eu confie mais do que em você. Sonia, irônico, confiava em mim para criar a prova da sua mentira, mas não para contar a verdade enquanto seus pulmões ainda tinham ar. Fequei a carta e encarei a Alice. Ela tinha os olhos dele. Como é que eu não percebi de imediato o mesmo jeito de inclinar a cabeça quando tá atenta? Os mesmos dedos longos que o João tinha. Você sabia? Perguntei, com a voz saindo fina, fraca, que ele era casado comigo. Ela fez que sim com a cabeça. Ele mostrava fotos suas. Dizia que um dia ia contar tudo, que só precisava do momento certo. Engoli em seco. O momento certo nunca chegou. Porque homem covarde espera a morte levar para deixar os vivos resolverem suas sujeiras. Fiquei em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade, olhando para aquela criança que não tinha culpa de nada. Os vizinhos já cochichavam sobre a viúva do seu João, sempre tão certinha, tão católica. O que diriam agora? Mas algo na maneira como a Alice segurava a xícara com as duas mãos, como eu mesma fazia, me desarmou. Você pode ficar esta noite, disse por fim, sem saber direito o que eu estava fazendo. Amanhã a gente dá um jeito. Ela concordou, sem demonstrar alívio nem gratidão. Aceitação. Enquanto eu arrumava o sofá, cama da sala, pensei que estava louca de deixar aquela estranha entrar assim. Mas no fundo, bem no fundo daquele coração que o João partiu sem querer, eu sabia que nada mais seria como antes. O dia em que Alice chegou foi o dia em que eu entendi que o homem com quem dividi 43 anos não era quem eu pensava. E foi também o dia em que, sem perceber, comecei a me tornar mais que uma viúva. Comecei a me tornar mãe. Uma semana se passou desde que a Alice entrou pela porta da minha casa e da minha vida. 7 dias vivendo com a filha que o João escondeu de mim por anos. No começo, pensei em procurar algum parente dela. Talvez uma tia. Avô. Qualquer pessoa que pudesse assumir aquela responsabilidade que caiu no meu colo sem aviso, mas cada vez que eu tocava no assunto, a menina ficava com aquele olhar de quem já perdeu demais. Descobri que ela tinha frequentado a escola até o ano passado. Depois, a mãe adoeceu e as coisas ficaram difíceis. João mandava dinheiro, mas nunca era o suficiente. Alice aprendeu a cozinhar com 9 anos, a lavar roupa com 10, a cuidar de uma casa inteira com 11. Enquanto isso, eu vivia a minha vida aqui, sem saber de nada, tricotando blusas que nunca seriam usadas por aquela criança. Aos poucos, ela foi ocupando espaços. Primeiro, só um canto do sofá, depois uma cadeira fixa na mesa e então,
sem que eu percebesse direito. Já tinha pendurado um desenho na geladeira. Era um girassol torto, amarelo demais. Mas me pegou de jeito. João adorava girassóis. Plantava alguns no fundo do quintal. Seria coincidência. Naquela manhã de sábado, preparei um café da manhã melhor. Pão fresquinho. Leite com Nescau que comprei especialmente para ela. Alice come-a devagar. Como se tivesse medo que a comida acabasse de repente. A gente estava começando a se entender quando as batidas no portão voltaram. Pensei que fosse a Dona Lourdes, que andava curiosa com a minha sobrinha nova. A mentira que eu inventei para os vizinhos, enquanto decidia o que fazer, mas quando abri o portão, meu coração quase parou de novo. Um menino pequeno estava parado ali, não mais que 5 anos, com cabelos lisos e castanhos caindo nos olhos, um dos tênis desamarrado e as mãos sujas de terra, carregava uma mochilinha azul desbotada e um envelope igual ao que a Alice trouxe. Ele olhou para mim com olhos grandes e assustados. Eu sabia, antes mesmo que ele falasse, eu sabia no jeito do queixo, no formato das sobrancelhas. Era filho do João também. Tentei controlar o tremor nas pernas quando perguntei o nome dele. Pedro respondeu, com a voz tão baixa que eu tive que me inclinar para ouvir. Ele me estendeu o envelope com as mãos sujas. A letra era do João, inconfundível. Senti um buraco se abrindo no chão, mas mesmo assim convidei ele para entrar. Alice apareceu na porta da cozinha e os dois se olharam com curiosidade. Pensei que ela ficaria surpresa, mas ela só acenou com a cabeça. Como se entendesse algo que eu ainda não conseguia compreender. Tive um pensamento horrível. Será que ela sabia desse menino também? Será que todos sabiam da vida dupla, tripla, que o João levava? Menos eu. O menino estava assustado, segurando a mochila contra o peito, como se fosse um escudo, com as pernas bambas. Levei ele para a cozinha e servi leite com Nescau para ele também. Enquanto ele bebia com ansiedade, eu abri a carta. Essa era mais curta que a primeira. João explicava que Pedro era seu filho com uma mulher chamada Denise, que tinha sumido há alguns meses. Envolvida com drogas pesadas, ele vinha sustentando o menino em segredo, pagando uma vizinha para cuidar dele enquanto trabalhava. Esta carta chegou até você. E ele escreveu: é porque não apareci para buscar-lo como prometi, e a Dona Maria, seguindo minhas instruções, o mandou até sua casa. Instrução. Como se eu fosse um endereço alternativo de entrega, uma segunda opção, caso a principal falhasse. O resto da carta era parecido com a primeira: pedidos de perdão, explicações fracas, a confiança de que eu saberia o que fazer. Olhei para o Pedro, que agora passava o dedo na borda vazia do copo, querendo mais achocolatado, mas sem coragem de pedir. Fechei os olhos por um momento, sentindo um peso imenso nos ombros. Já não bastava a Alice. Quantos mais iam aparecer na minha porta? Quantas vidas duplas o João teve, enquanto eu passava noites em claro quando ele trabalhava até tarde, enquanto eu servia mais leite para o menino. A Alice se aproximou e, sem me pedir, começou a ajudá-lo a tirar o casaco sujo. Foi quando eu notei umas manchas roxas nos bracinhos dele. Antigas, mas ainda visíveis. Pedro se encolheu quando viu que eu estava olhando. Alice percebeu também e rapidamente mudou de assunto, perguntando se ele queria ver televisão. O doigt foram pra sala, me deixando sozinha com meus pensamentos explodindo. Naquela noite, depois de dar banho no Pedro, ele nem reclamou quando lavei o cabelo dele. Como se estivesse acostumado a não reclamar e improvisar uma cama com cobertores no chão do quarto de hóspedes onde a Alice estava. Sentei sozinha na cozinha escura. As peças começavam a se encaixar, formando um quebra-cabeça que eu nunca quis montar. As viagens a trabalho do João, os telefonemas que ele atendia afastado de mim, as despesas que nunca faziam sentido no nosso orçamento apertado, mas que ele justificava como doações para a igreja. Eu sempre desconfiei.
mas preferia acreditar nas mentiras dele, que eram mais confortáveis que as verdades que eu temia. Enquanto arrumava a cozinha, encontrei a mochila do menino no canto. Dentro, só 2 mudas de roupa, um carrinho sem uma roda, um livro infantil rasgado e uma lancheira vazia. A pobreza daqueles pertences me apertou o coração. Fui até o quarto e fiquei na porta. Observando, a Alice dormia com um braço protetor sobre o Pedro, que se aconchegava a ela como se já se conhecessem há anos e talvez conhecessem mesmo. Talvez o João reunisse eles às escondidas, enquanto eu acreditava que ele estava jogando dominó com os amigos do sindicato. A raiva que eu senti dele naquele momento foi tão grande que achei que ia explodir, mas olhando aquelas crianças dormindo, tão pequenas, tão indefesas, entendi que a raiva teria que esperar. João tinha partido deixando um rastro de vidas incompletas e, agora, eu era a única pessoa segurando as pontas desse tecido esgarçado que ele chamava de família. Voltei para o meu quarto, aquele que dividi com o João por décadas. Deitei na cama que ainda guardava o cheiro dele e chorei baixinho para não acordar as crianças. Não por ele, não por mim, mas pela Alice e pelo Pedro, que não pediram para nascer daquela mentira. Sem perceber? Fiz uma promessa silenciosa a eles e a mim mesma. Não importava quantos mais aparecessem. Eu não ia deixar que sofressem pelo que não fizeram. 2 semanas se passaram desde a chegada do Pedro. A casa pequena, que antes parecia grande demais para uma viúva solitária, agora transbordava de vida. A Alice já me ajudava na cozinha, aprendendo minhas receitas com uma atenção que me lembrava a minha própria mãe. O Pedro ainda tinha pesadelos, mas já não acordava chorando toda noite. Nas primeiras manhãs, eu ficava olhando para eles durante o café, buscando traços do João em cada gesto, em cada expressão. A Alice tinha o jeito dele de franzir a testa quando estava concentrada. O Pedro herdou o sorriso torto, que sempre me derreteu. Por mais que eu tentasse odiá-lo por tudo que escondeu, o João ainda vivia naquelas crianças. E isso me confundia. Os vizinhos perguntavam. Claro, a dona Lourdes foi a primeira. Veio com um bolo de fubá e os olhos cheios de curiosidade mal disfarçada. Inventei que eram sobrinhos netos que perderam os pais num acidente. A mentira saiu tão natural que me assustei comigo mesma. Talvez eu tivesse aprendido com o João mais do que imaginava. A assistente social da escola também fez perguntas quando fui matricular o Pedro. Mostrei as cartas. Expliquei a situação. Ela me olhou com uma mistura de pena e admiração que me incomodou profundamente. Eu não queria ser admirada por limpar a sujeira que o João deixou, nem receber pena por ter sido enganada por tantos anos. Eu queria apenas paz para processar tudo aquilo, para entender o que faria dali em diante. Minha aposentadoria mal dava para mim. Como é que eu ia sustentar 2 crianças? Ainda assim, a ideia de mandá-las para um abrigo nem passava pela minha cabeça. Naquela manhã de quinta-feira, eu lavava a louça enquanto as crianças assistiam desenho na televisão velha. A vida parecia ter encontrado um novo ritmo, uma nova normalidade. Quando ouvi a campainha tocar, sequei as mãos no avental e fui até o portão. Ainda pensando na lista de compras que precisava fazer, ao abrir, não vi ninguém. Foi o Pedro, que tinha me seguido curioso. Quem apontou para baixo? Olha, tia Sônia, tem um bebê aí. Senti o sangue fugir do meu rosto. No chão do meu portão, tinha um cesto, de piquenique, com uma criança pequena enrolada num cobertor lilás. Não devia ter mais que 2 anos. Dormia profundamente, com as bochechas coradas e pequenas gotículas de suor na testa. O dia estava quente demais para tantas mantas. Com as mãos trêmulas, procurei por algum bilhete, alguma explicação. No bolso externo do cobertor, encontrei um envelope. Eu já sabia o que ia encontrar antes mesmo de abrir. A letra do João, as explicações insuficientes, os pedidos de perdão.
Peguei o cesto com cuidado e entrei rapidamente, antes que algum vizinho visse. Dentro de casa, a Alice veio correndo, curiosa com o embrulho que eu carregava, quando viu o bebê. Levou as mãos à boca. Surpresa! Ela sabia. Será que o João tinha contado a ela sobre essa terceira criança também? Coloquei o cesto sobre a mesa e abri a carta com os dedos mal conseguindo segurar o papel. A carta dizia que a menina se chamava Helena, tinha quase 2 anos, e era filha de uma mulher chamada Renata, que tinha sido internada numa clínica psiquiátrica após tentativas de suicídio. Sem família que pudesse cuidar dela, João assumiu a responsabilidade às escondidas. Na carta, ele explicava que, caso algo acontecesse com ele, uma pessoa de confiança saberia onde deixar a Helena. Não havia assinatura nem mais detalhes, só instruções sobre remédios para alergia e o aviso de que ela ainda usava fraldas. A criança acordou. Assustada com o ambiente desconhecido, abriu os olhos, escuros como os do João, e me encarou em silêncio. Não chorou. Não falou. Apenas observou com uma seriedade que era perturbadora em alguém tão pequeno. A Alice se aproximou e falou com ela numa voz suave. Você conhece ela? Alice perguntei, sem conseguir disfarçar a angústia na voz. A menina mais velha balançou a cabeça negativamente. Não, nunca vi. Mas o papai falou que eu tinha outra irmãzinha, que um dia eu ia conhecer. Papai. A palavra saiu tão natural dos lábios dela que me causou uma pontada no peito. Pra Alice. João era simplesmente papai, enquanto para mim, naquele momento, ele tinha se tornado um estranho. Enquanto as crianças se familiarizavam com a recém-chegada, e fui até a janela da sala, tentando entender quem poderia ter deixado o bebê, uma vizinha passou e comentou, casualmente, que tinha visto um homem alto, de chapéu escuro, deixando algo no meu portão. Não conseguiu ver o rosto dele. Só que ele saiu apressado num carro escuro. Seria o tal homem de confiança que o João mencionou. Voltei para a cozinha e encontrei a Alice dando água num copinho para Helena, que bebia com vontade. O Pedro observava de longe, com o polegar na boca. Um hábito que ele pegou desde que chegou. Olhei para as 3 crianças e senti uma tontura forte, precisando me apoiar na parede. 3 filhos que o João teve com outras mulheres enquanto era casado comigo. 3 vidas paralelas que ele construiu enquanto dormia ao meu lado toda noite, enquanto planejava nossas férias, enquanto segurava a minha mão no enterro dos meus pais. A mentira era tão grande, tão elaborada, que não cabia na minha cabeça. Naquela tarde, sentei no chão da sala com a Helena no colo enquanto as lágrimas escorriam livremente. Não me preocupei em escondê-las. A Alice e o Pedro brincavam com a pequena, tentando fazer la sourire, e lá permanecia séria, observando tudo com aqueles olhos atentos e desconfiados. Que tipo de vida essa criança teve até agora para ser tão calada, tão vigilante? Pensei na mãe internada, nas circunstâncias que levaram o João a se envolver com ela, em todas as noites em que ele disse que estava fazendo hora extra ou ajudando um amigo. Cada lembrança agora tinha um gosto amargo, cada memória estava manchada de dúvida. Enquanto a raiva fervia dentro de mim, a Helena chegou mais perto, descansando a cabeça pequena contra meu peito. Seu corpo relaxou e, pela primeira vez desde que chegou, ela pareceu verdadeiramente em paz. Foi nesse momento que algo dentro de mim mudou. A indignação não desapareceu. João tinha traído a minha confiança de formas que eu nem conseguia contar, mas outro sentimento cresceu em mim. Uma determinação feroz de proteger aquelas crianças. Elas não tinham culpa das escolhas que os adultos fizeram. Alice, Pedro e agora Helena foram vítimas tanto quanto eu. No calor daquele corpinho confiante contra o meu, fiz uma decisão que mudaria para sempre o curso da minha velhice. Não importava o que custasse.
Aquelas crianças ficariam comigo, não por causa do João, não para limpar a bagunça que ele deixou, mas porque naquele momento, com os três na minha sala, a Alice desenhando no caderno velho, o Pedro brincando com blocos de madeira e a Helena dormindo nos meus braços, eu entendi que a vida tinha me dado uma segunda chance. Uma chance de ser mãe, algo que o João e eu nunca conseguimos quando jovens. Depois de tantas tentativas frustradas, era como se o destino tivesse um senso de humor muito peculiar. Negou-me filhos por décadas e agora me dava 3 de uma vez. Nas circunstâncias mais improváveis, beijei a testa da Helena e sussurrei uma promessa que eu faria de tudo para cumprir. Vocês estão em casa agora, com as 3 crianças morando na minha casa e os olhares dos vizinhos cada vez mais indiscretos. Percebi que precisava entender melhor essa história. Não bastava saber que o João teve 3 filhos, eu precisava saber quem eram as mães. O que aconteceu com elas e se havia algum risco de aparecerem para reclamar as crianças depois que eu já tivesse me apegado completamente. Uma coisa era certa, aquelas crianças não iriam para nenhum abrigo enquanto eu tivesse forças para cuidar delas. Já tinha passado um mês desde que a Helena chegou, completando esse quebra-cabeça estranho que virou a minha vida. A Alice já estava matriculada na escola do bairro. O Pedro começaria no ano seguinte. A Helena ainda precisava de fraldas e mamadeiras. Minha aposentadoria de costureira mal dava para nós 4. Mas voltei a pegar pequenos serviços de ajustes e consertos. As mãos doíam com a artrite. Mas o dinheiro extra ajudava a comprar o material escolar e os remédios. Uma manhã, enquanto as crianças tomavam café, tomei uma decisão. Liguei para minha amiga Lourdes, que trabalhava como secretária no cartório central havia quase 30 anos. Não contei tudo pelo telefone. Só disse que precisava de um favor muito especial. Daqueles que a gente só pede uma vez na vida. A Lourdes sempre me deveu favores desde que cuidei da mãe dela nos últimos meses de vida, quando ela não podia deixar o emprego. Marquei de encontrar, lá no horário de almoço, deixando as crianças com a Dona Maria, uma vizinha que se apegou a elas e não fazia tantas perguntas quanto os outros. A Alice não gostou da ideia. Sempre desconfiada quando eu saía. Não se preocupa. Meu amorzinho, eu disse, enquanto ajeitava seu cabelo rebelde. Volto, antes que você perceba. Ela só assentiu, séria como sempre, e continuou ajudando a Helena a comer a papinha de banana. No cartório, a Lourdes me recebeu com um abraço apertado e olhos cheios de curiosidade. Minha amiga, sempre magra e agitada. Parecia ter envelhecido 10 anos desde a última vez que a gente se viu. Sem me enrolar, contei tudo. Sobre o João, os filhos secretos, as cartas deixadas. Ela ouviu em silêncio, os olhos se arregalando cada vez mais. Jesus, Maria e José, Sônia, e você ficou com as 3 crianças. Qualquer outra teria mandado para o juizado de menores. Aquilo me irritou profundamente. Desde quando abandonar 3 inocentes virou a opção normal, a esperada. Mas engoli a resposta ácida que veio à mente. Eu precisava da ajuda dela. A Lourdes me levou para uma salinha dos fundos, onde ficavam os arquivos. Tenho 20 minutos. Antes do chefe voltar do almoço, ela disse, ajeitando os óculos na ponta do nariz, o que exatamente você quer saber? Os nomes das mães, respondi. Quero saber quem são essas mulheres. O que aconteceu com elas? Se tenho que me preparar para alguém aparecer reclamando as crianças. A Lourdes entendeu, compreensiva, e começou a vasculhar as gavetas de metal. Ela me pediu as datas de nascimento aproximadas que eu tinha tirado dos documentos das mochilas das crianças. Em menos de 10 minutos, tínhamos as 3 certidões de nascimento na mesa. Alice Ribeiro dos Santos, 2 anos. Mãe Clarice Ribeiro. Pai João dos Anjos. Pedro Oliveira dos Anjos, 5 anos. Mãe Denise Oliveira. Pai João dos Anjos. Helena Mendes dos Anjos, 2 anos. Mãe Renata Mendes.
Pai João dos Anjos. Os nomes estavam ali, impressos em papel oficial. Não era um pesadelo. Não era confusão. Era a vida real, com carimbos e assinaturas. Com os nomes em mãos, a Lourdes começou a procurar mais informações. Ela tinha acesso a outros registros por causa do trabalho e não hesitou em abusar um pouco desse poder para me ajudar. Sobre a Clarice, mãe da Alice. Descobrimos que tinha falecido 2 anos antes num acidente de carro na Anchieta. O nome dela aparecia no obituário do jornal local que a Lourdes acessou no computador do cartório. Morreu na hora. Dizia a notícia. Deixa uma filha. Nada sobre o João. Nada sobre outros familiares. Sobre a Denise, mãe do Pedro. Tinha um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida, registrado há 8 meses. A Lourdes tinha uma amiga na delegacia que confirmou. Ela era usuária de drogas pesadas. Tinha histórico de prostituição e abandono do filho. Ninguém a procurava além da assistente social que acompanhava o caso do Pedro. Já sobre a Renata, mãe da Helena, a história era a mais triste. Internações recorrentes por transtornos psiquiátricos graves. 2 tentativas de suicídio documentadas. A última internação tinha ocorrido há 3 meses. De forma involuntária. Depois que foi encontrada tentando afogar a filha e a si mesma, não tinha família próxima. Os pais tinham cortado relações anos antes. A Lourdes fechou a pasta com um suspiro pesado. Essas são as mulheres que o João escolheu. Sonia, todas vulneráveis. Todas precisando desesperadamente de ajuda. O que será que ele disse a elas o que prometia? Fiquei em silêncio, tentando digerir tudo aquilo. Parte de mim queria odiar essas mulheres por terem sido amantes do meu marido, por terem tido os filhos que eu nunca pude dar a ele, mas outra parte, a parte que estava crescendo cada dia mais dentro de mim, só conseguia sentir uma profunda tristeza. O João não apenas traiu nosso casamento, ele se aproveitou de mulheres quebradas, ofereceu-lhes migalhas de afeto e as deixou ainda mais destroçadas. Voltei para casa naquela tarde com um peso enorme no peito. As crianças me receberam com abraços e histórias do que fizeram de manhã. A Helena já estava sorrindo para mim. Um progresso enorme comparado ao olhar desconfiado das primeiras semanas. O Pedro me mostrou um desenho que fez 5 pessoas de mãos dadas sob um sol amarelo gigante. Quem são essas pessoas? Perguntei. Apontando para o papel, é a nossa família, ele respondeu. Como se fosse óbvio. I, you. A, Alice. A Helena, você. E o papai. Lá no céu. Senti meus olhos encherem de lágrimas. Para aquela criança inocente, nós éramos uma família. Não importava como tínhamos chegado até ali. O que importava era que estávamos juntos agora. A Alice percebeu minha emoção e se aproximou. Cautelosa, a senhora descobriu alguma coisa sobre nossas mães. A pergunta direta me pegou de surpresa. Às vezes eu esquecia como ela era madura para a idade dela. Sim. Descobri, respondi. Com honestidade. Querem que eu conte? A Alice fez que sim com a cabeça. Seria. O Pedro não entendeu muito bem, mas sentou do lado da irmã. A Helena brincava no tapete. Alheia à conversa. Com palavras simples, contei o que sabia sobre cada uma das mães. A Alice já conhecia o destino da sua, mas ouviu em silêncio. Quando falei da mãe do Pedro, ele só abaixou a cabeça. Será que ele se lembrava dela, do abandono, das marcas roxas nos braços que eu notei ao falar da mãe da Helena? Fui ainda mais cuidadosa. A Alice abraçou a irmãzinha de forma protetora quando eu terminei. Elas não vão voltar. Então perguntou o Pedro, com uma voz tão pequena que mal pude ouvir. Não. Querido, responde. Vocês vão ficar comigo agora. Para sempre, ele insistiu. Para sempre, confirmei. Embora soubesse que, aos 76 anos, para sempre era uma promessa arriscada, mas naquele momento era a única resposta possível. Olhando para aquelas 3 crianças,
filhos do homem que me traiu, mas que agora eram também meus de alguma forma. Eu entendi que o João tinha feito mal a todas nós. Ele tinha usado a mim, a Clarice, a Denise e a Renata de maneiras diferentes, mas igualmente cruéis. Talvez por isso eu sentisse essa conexão com as crianças. Éramos todas vítimas do mesmo homem, todas abandonadas por ele, de um jeito ou de outro. A diferença é que eu ainda estava de pé, ainda tinha um teto, ainda podia oferecer o que elas mais precisavam: estabilidade, segurança, um lugar para chamar de lar. E foi nesse momento que eu decidi por mim, por elas, por todas as mulheres que o João deixou para trás. Eu seria a família que estas crianças mereciam. 3 meses se passaram desde que a Helena chegou. Completando nosso estranho quebra-cabeça familiar, a rotina já tinha cores de normalidade. A Alice ia para a escola de manhã, enquanto eu cuidava dos pequenos. À tarde, fazíamos a lição de casa juntos na mesa da cozinha. À noite, eu contava histórias que inventava na hora, porque a gente não tinha muitos livros infantis. As crianças foram ocupando espaços, não só físicos, mas dentro de mim também. Aquele sentimento inicial de obrigação foi sendo substituído por algo mais profundo, algo que eu ainda não ousava chamar de amor, mas que já aquecia meu peito nas noites frias. Ainda assim, as perguntas sem resposta me assombravam nas madrugadas. Como é que o João sustentou 3 famílias paralelas com um salário de motorista aposentado? De onde vinha o dinheiro que ele mandava para as crianças? Por que ele escolheu mulheres tão frágeis ou tão desamparadas? E a pergunta que mais doía, porque ele não me contou sobre os filhos, mesmo sabendo da minha frustração por nunca ter conseguido engravidar. Uma tarde, enquanto as crianças brincavam no quintal pequeno, fiquei observando-as pela janela da cozinha. A Helena já andava com mais firmeza e perseguia o Pedro entre as plantas que eu mantinha em vasos. A Alice supervisionava os irmãos com aquela seriedade que parecia não abandonar lá nunca. Foi então que eu notei. Eles estavam brincando perto do cantinho onde o João costumava plantar seus girassóis. Ele dizia que eram flores que sempre olhavam para o sol, que não se deixavam abater pelas sombras. Naquele canto, não tinha mais flores desde que ele morreu. Eu não herdei o dedo verde dele. Mas enquanto eu olhava para aquele pedaço de terra abandonado, algo na minha memória acendeu. Uma frase na carta que o João deixou com a Helena: se um dia precisar entender tudo, olhe no lugar onde plantei os girassóis. Esperei a noite cair. Coloquei as crianças para dormir com a promessa de panquecas no café da manhã seguinte. Quando a casa silenciou, peguei uma lanterna velha e uma pá de jardim que o João usava. Saí descalça para não fazer barulho no assoalho que rangia. A noite estava clara, com uma lua quase cheia iluminando o quintal. Me senti ridícula. Uma velha de 76 anos cavando o jardim no meio da noite como uma criminosa, mas eu precisava saber, precisava entender. Ajoelhei com dificuldade naquele canteiro abandonado e comecei a cavar. Meus dedos doíam com a artrite, mas eu continuei. Cavei um pouco até que a pá bateu em algo sólido, com o coração aos pulos. Afastei mais terra e encontrei um baú de madeira escura, do tamanho de uma caixa de sapatos, selado com fita isolante preta. Desenterrei com cuidado e voltei para dentro de casa. Tremendo. Não sei se de frio, de ansiedade ou de medo do que ia encontrar. Na mesa da cozinha, sob a luz fraca da lâmpada amarelada, cortei a fita com uma tesoura de costura. A tampa estava dura, inchada pela umidade da terra. Quando finalmente consegui abrir, o cheiro de papel velho e segredos guardados me envolveu. Tinha fotografias, dezenas delas, algumas já amareladas, outras mais recentes. Peguei a primeira com os dedos trêmulos. João, mais jovem, sorrindo, com uma mulher bonita de cabelos crespos ao lado, nos braços dela, um bebê que só podia ser a Alice. Virei a foto e gli ha data 15, 8, 2012, Alice.
3 meses. Tinha outras fotos, o João empurrando o Pedro num balanço de uma praça que eu reconheci ser perto da rodoviária. O João segurando a Helena recém-nascida no hospital. O João com as 3 crianças juntas num aniversário, todos sorrindo para a câmera. Enquanto eu, sua esposa oficial, provavelmente estava em casa, esperando ele voltar da pescaria com os amigos. Junto com as fotos, tinha documentos, as certidões de nascimento. As mesmas que vi no cartório, comprovantes de depósitos bancários mensais para 3 contas diferentes, receitas médicas das crianças e cartas, muitas cartas. Algumas endereçadas a Clarice, a Denise, a Renata, e outras nunca enviadas, endereçadas a mim. Abri uma delas, datada de 3 anos atrás, Querida Sonia. Começava com aquela letra que eu conhecia tão bem. Hoje eu quase contei tudo. Você estava tão bonita, fazendo aquele bolo de laranja, cantando na cozinha. Pensei que talvez você pudesse compreender, talvez pudesse amar meus filhos como se fossem seus. Mas então, lembrei das noites em que você chorou nos meus braços. Depois de mais uma tentativa frustrada de termos nosso próprio bebê, como eu poderia jogar na sua cara que eu consegui ter filhos com outras? Como explicar que não foi planejado? Que aconteceu? Que eu tentei ser um bom pai para eles sem destruir o que a gente tinha. Cada vez fica mais difícil viver nessa mentira. Mas eu não encontro coragem para dizer a verdade. Tinha dezenas dessas cartas, todas não enviadas. Todas escritas como confissões ao vento. No fundo do baú, encontrei o que parecia ser um testamento manuscrito. João confessava tudo como conheceu a Clarice quando ela era cobradora na mesma empresa de ônibus, como se envolveu com a Denise quando ela trabalhava num bar perto da garagem, como encontrou a Renata, já fragilizada por problemas mentais, num ponto de ônibus debaixo de chuva forte. Ele justificava seus atos com as palavras medo, covardia, solidão. No final. Aquela frase que martelou na minha cabeça, Sônia. Se você está lendo isto, é porque eu não tive coragem em vida. Peço que cuide deles. Eles não têm culpa. Passei a noite inteira lendo cada documento, cada carta. Olhando cada fotografia, eu via o João envelhecer naquelas imagens. Via as crianças crescerem. Via histórias inteiras que aconteceram paralelas à minha, como dimensões alternativas que existiram sem se tocar. A dor era aguda, mas diferente daquela raiva inicial, era uma dor madura, misturada com pena. Dele, de mim, das mulheres que se envolveram com um homem que oferecia apenas partes fragmentadas de si mesmo. Quando os primeiros raios de sol entraram pela janela da cozinha, guardei tudo de volta no baú. A Alice apareceu na porta, esfregando os olhos de sono. O que é isso? Dona Sônia perguntou, apontando pro baú sujo de terra. Histórias antigas, respondi. Se mentir. Ela se aproximou e viu uma foto que ainda estava sobre a mesa. João segurando a bebê Helena. Posso ficar com essa, pediu. Com uma voz pequena que me quebrou por dentro, percebi-que, por mais que me dosse, aquelas eram as únicas lembranças concretas que ela tinha do pai. Claro que pode, respondi. E pode escolher outras também. Para você e seus irmãos. Os olhos dela brilharam com lágrimas contidas. Pela primeira vez desde que chegou, a Alice me abraçou por iniciativa própria. Um abraço apertado, como se eu fosse uma tábua de salvação em mar aberto. Abraça-a de volta. Sentindo sua respiração acelerada, seu corpo magro tremendo levemente. Quando nos separamos, ela perguntou: ele nos amava? Olhei para as fotos espalhadas, para as cartas nunca enviadas, para os comprovantes de depósito, que mostravam que, mesmo com o orçamento apertado, ele nunca deixou de mandar dinheiro para os filhos. Sim, moi bem. Ela amava você, respondi, com toda a sinceridade que consegui reunir do jeito dele, com todas as falhas, mas amava. Alice entendeu.
Como se aquilo fosse o suficiente por enquanto, deixei o baú sobre a mesa, com a tampa aberta. Aquilo que estava enterrado já não podia mais ser escondido. Era hora de todas as verdades virem à tona. Mesmo as que doíam, especialmente essas. Os dias foram se passando e eu me adaptava cada vez mais ao papel de mãe tardia. Já fazia quase 5 meses que a Alice apareceu na minha porta. 4 meses que o Pedro chegou com seus olhos assustados e 3 meses que encontrei a Helena num cesto no portão. As 3 crianças agora chamavam minha pequena casa de lar e, en troca, preenchiam cada canto com suas vozes, risadas e até mesmo as birras ocasionais que me arrancavam suspiros de cansaço. Os vizinhos não paravam de comentar. E claro, eu sentia os olhares enquanto passava na padaria com as crianças, via os cochichos quando a Helena fazia pirraça no supermercado, ouvia perguntas mal disfarçadas de preocupação, mas, Dona Sonia, a senhora tem idade para cuidar de 3 crianças. E se a senhora ficar doente? Quem vai cuidar deles? Como a senhora vai sustentar todo mundo com sua aposentadoria de costureira? Eu respondia sempre com um sorriso contido e palavras educadas. Embora por dentro quisesse mandar-los cuidar das próprias vidas. O que mais me incomodou foi a assistente social, que apareceu um dia com seu bloquinho de anotações e perguntas invasivas. Parece que algum vizinho bem-intencionado fez uma denúncia anônima, alegando que uma senhora idosa não tinha condições de cuidar de 3 crianças sozinha. Tive que provar que não era sequestradora nem exploradora. Apresentei as cartas do João, os documentos que encontrei no baú, até o testamento manuscrito. A assistente social, uma mulher jovem de óculos quadrados e expressão desconfiada, examinou tudo com cuidado. Fez perguntas às crianças separadamente e, por fim, concordou em me dar um prazo para regularizar a situação. A senhora vai precisar entrar com um pedido de guarda legal. Dona Sônia, ela disse antes de ir embora, só assim poderá garantir que as crianças fiquem com a senhora, caso algo aconteça. Eu acenei que sim. Embora por dentro sentisse um frio na espinha, formalizar aquilo significava aceitar completamente que aquelas crianças agora eram minha responsabilidade, não por alguns dias ou semanas, mas para sempre. Ou pelo menos pelo tempo que me restasse de vida. A vida seguia seu curso entre tarefas escolares, curativos em joelhos ralados e histórias inventadas na hora de dormir. A Alice estava indo bem na escola. Embora continuasse reservada com os colegas, o Pedro começou a frequentar um projeto social no bairro, onde aprendia música e parecia florescer um pouco mais a cada dia. A Helena já me chamava de vó e corria para os meus braços sempre que acordava assustada no meio da noite. Voltei a costurar com mais frequência, reorganizando meu antigo quarto de costura, que agora dividia espaço com as camas improvisadas das crianças. Os dedos doíam com a artrite, mas eu conseguia fazer pequenos consertos, ajustes de roupas e até algumas peças por encomenda. A dona Damaris, da loja de roupas da esquina, começou a me enviar clientes. Era pouco dinheiro, mas ajudava a complementar a aposentadoria, que parecia minguar cada vez mais diante das necessidades de 3 crianças em crescimento. Mas, de alguma forma, a gente dava um jeitinho. As crianças aprenderam a economizar, a cuidar das coisas, a não desperdiçar comida. A Alice se tornou minha ajudante principal, sempre atenta, sempre disposta a assumir responsabilidades além da idade. Às vezes, quando eu a pegava olhando pela janela com uma expressão distante demais para os seus 12 anos, meu coração apertava. Era como se ela carregasse o peso do mundo nos ombros magros. Tentei conversar sobre isso uma noite, enquanto as outras crianças já dormiam. Você sabe que pode ser só uma criança aqui. Não sabe, eu disse a ela. Enquanto trançava seu cabelo rebelde antes de dormir, ela me olhou pelo espelho com aqueles olhos fundos que pareciam ter vivido mais do que eu. Mas eu não sou só uma criança, Dona Sonia respondeu, com uma seriedade que me arrepiou.
Alguém precisa ajudar a cuidar deles. Se acontecer alguma coisa com a senhora, engoli em seco, sentindo o peso daquelas palavras. Era injusto que uma menina de 12 anos se sentisse responsável pela sobrevivência da família, mas como argumentar contra algo que, no fundo, era verdade? Não disse nada. Apenas a abracei por trás. Nossos olhares se encontrando no espelho. Uma senhora de cabelos brancos e rosto enrugado e uma menina de olhos antigos, unidas por circunstâncias que nenhuma de nós escolheu. Numa tarde abafada de fim de verão, eu estava terminando de costurar o uniforme escolar da Alice que tinha rasgado no pátio, quando a campainha tocou. O Pedro correu para atender antes que eu pudesse me levantar. Apesar das minhas recomendações constantes para que nunca abrisse a porta sozinho, ouvi sua voz fina perguntar quem era, seguida de um silêncio assustador e depois, um grito que gelou meu sangue. Mamãe. Larguei a costura no chão e corri para a porta, sentindo o coração quase sair pela boca, as juntas doendo pelo movimento brusco. Na porta estava o Pedro, paralisado, olhando para uma mulher magra, de cabelos desgrenhados e roupas simples, mas limpas. Seus olhos, os mesmos olhos castanhos do Pedro, estavam lacrimejados e suas mãos tremiam. Eu sou a Denise. Ela disse simplesmente, "Ovos emborgado", a mãe do Pedro. Senti como se o chão desaparecesse sob os meus pés. Por um momento, não consegui falar. Só fiquei ali, segurando o batente da porta para não cair. O Pedro olhava para mim. Confusão e medo estampados no seu rostinho. A Alice apareceu atrás de mim. Imediatamente assumindo sua postura protetora, colocando-se entre o Pedro e a recém-chegada, eu não sabia o que fazer. Parte de mim queria bater a porta, proteger o menino que eu já considerava meu. Outra parte sabia que não tinha esse direito. Respirei fundo e convidei a Denise para entrar. Ela hesitou por um momento, parecendo tão assustada quanto nós. Mas depois aceitou. Na sala, ela sentou na ponta do sofá, as mãos inquietas sobre o colo. O Pedro se escondeu atrás de mim, agarrado à minha saia, como se sua vida dependesse disso. Perguntei como ela nos encontrou. O João me contou sobre a senhora antes de morrer. Ela explicou. Disse que se algum dia eu conseguisse me recuperar, poderia encontrar meu filho aqui, que a senhora era uma boa pessoa e que cuidaria dele melhor do que eu poderia naquele momento. Fiquei internada numa clínica de reabilitação por quase 1 ano. Tô limpa agora. Trabalho como auxiliar de limpeza num hospital. Tenho um quartinho alugado perto da estação. Não é muito, mas é limpo e seguro. Enquanto ela falava, observei seu rosto marcado, os braços finos, com cicatrizes visíveis, mas também vi seus olhos claros. A determinação em sua postura. Não era mais a mulher destruída pelas drogas que abandonou o Pedro, mas também não era uma estranha qualquer que poderia simplesmente levar meu menino embora. Naquele momento, o Pedro apertou ainda mais minha saia entre os dedos pequenos e sussurrou, alto o suficiente para todos ouvirem. Eu não quero ir embora. Vovô, quero ficar com você. Com a Alice e a Helena. Por favor, não deixe ela me levar. Os olhos da Denise se encheram de lágrimas. Eu não vim te levar à força. Filho, ela disse. Comme à votre émula. Eu vim te ver. Saber como você tá. Senti que precisava fazer algo. Dizer algo que resolvesse aquela situação impossível. Foi então que uma ideia surgiu. Uma ponte entre o abismo que separava mãe e filho. E se a gente começasse devagar, sugeri, sentando ao lado do Pedro e segurando suas mãozinhas entre as minhas. A Denise podia vir te visitar algumas vezes por semana. Vocês podiam se conhecer melhor. Passar umas horas juntos. Com o tempo, quando você se sentir confortável, talvez possa passar uma tarde na casa dela, tudo no seu tempo. Sem pressão. Olhei para a Denise, esperando sua reação.
Ela enxugou as lágrimas com as costas das mãos e assentiu, visivelmente aliviada por não ter que travar uma batalha. É mais do que eu esperava. Dona Sônia, pensei que a senhora ia me expulsar daqui. Não seria justo com o Pedro, respondi. Simplesmente, ele merece conhecer a mãe que está tentando se recuperar e você merece a chance de mostrar que mudou. Ficamos conversando por quase 2 horas. A Denise contou sobre seu processo de recuperação, sobre como o João a visitava no centro de reabilitação, levando fotos do Pedro e contando como ele estava crescendo. Falou sobre seus planos de voltar a estudar, de um dia poder oferecer uma vida melhor para o filho. O Pedro, inicialmente escondido atrás de mim, foi aos poucos se aproximando. Curioso, quando chegou a hora de a Denise ir embora, combinamos que ela voltaria no domingo para almoçar com a gente. Na porta, ela se ajoelhou na frente do filho. Posso te dar um abraço? Perguntou, com a voz embargada de choro. O Pedro olhou para mim, como se pedisse permissão, e eu fiz que sim com a cabeça. O abraço foi breve e desajeitado, mas vi nos olhos da Denise que aquilo significava o mundo para ela. Depois que eu l'ai eu, o Pedro se jogou nos meus braços. Chorando baixinho, você promete que eu não preciso ir embora? Perguntou entre soluços. Prometo. Meu querido, respondi, afagando seus cabelos. Esta é a sua casa. Nós somos a sua família. Mas agora você tem mais alguém que te ama. Não é uma coisa ruim ter mais gente que ama a gente. Né? Ele concordou. Não completamente convencido, mas disposto a confiar em mim. Naquela noite, deitada na minha cama, depois que todas as crianças dormiram, refleti sobre o estranho caminho que a vida tinha me levado. Eu, Sônia dos Anjos, viúva traída, aos 76 anos, me via mediando a relação entre um filho do meu falecido marido e sua mãe biológica. A vida tinha dessas ironias. Talvez fosse esse o verdadeiro significado de família, não o sangue que corre nas veias, mas os laços que a gente escolhe manter, fortalecer e, às vezes, reconstruir das cinzas. 8 meses se passaram desde que a Alice apareceu na minha porta com um envelope nas mãos, mudando para sempre o curso da minha existência. Tomei uma decisão que vinha amadurecendo há semanas. Não poderíamos continuar vivendo naquela casa. Era pequena demais para 4 pessoas. Ficava num bairro cada vez mais barulhento e, a cada dia, surgiam mais prédios altos, bloqueando o sol do quintal onde as crianças brincavam. Além disso, os olhares curiosos dos vizinhos nunca cessaram completamente, e eu sentia que a Alice, principalmente, sofria com os comentários na escola. A situação com a Denise havia se estabilizado de uma forma surpreendentemente harmoniosa. Ela visitava o Pedro 2 vezes por semana. Às vezes, o levava para passar a tarde em seu pequeno apartamento e até começou a ajudar financeiramente com algumas despesas do menino. Em nossas conversas na cozinha, enquanto as crianças brincavam, ela me confessou que não se sentia pronta para assumir o Pedro em tempo integral. O trabalho exigia muitas horas. O apartamento era minúsculo. O mais importante, ela reconhecia que o filho estava mais feliz e seguro comigo e com as irmãs. Eu não sei como agradecer por não ter me afastado dele. Dona Sônia, ela me disse certa tarde, enquanto lavávamos a louça do café, a senhora poderia ter impedido minhas visitas. Poderia ter dito a ele que eu era uma drogada que o abandonou. Em vez disso, deu uma chance para nós dois. Apenas fiz o que era certo, respondi. Embora por dentro soubesse que não tinha sido tão simples, houve momentos de ciúme, de medo, de insegurança, mas à medida que eu via o Pedro florescer com a presença intermitente da mãe, entendi que amor verdadeiro é generoso, não possessivo. Foi nessa mesma semana que entrei em contato com a Lourdes, minha amiga do cartório, para perguntar sobre os procedimentos legais para a venda do imóvel e para oficializar a guarda das crianças.
Já tinha feito algumas consultas com a assistente social, que agora nos visitava regularmente, mas queria ter certeza de que não haveria obstáculos legais. A Lourdes me indicou um advogado que cobrava preços razoáveis e marquei uma consulta para a semana seguinte, quando contei às crianças sobre meus planos de nos mudarmos para uma cidadezinha no interior, onde o custo de vida era menor e o ar mais limpo. Fiquei surpresa com as reações. Ei, Alice, sempre tão séria e contida, abriu um sorriso genuíno e perguntou se teria árvores para subir. O Pedro se preocupou com a mãe, mas quando expliquei que ela poderia visitá-lo de ônibus aos finais de semana, ficou animado com a ideia de morar perto de um rio que mencionei. A Helena, com seus quase 3 anos, só quis saber se o cachorro da vizinha iria conosco e tive que explicar pacientemente que ele tinha a própria família. A consulta com o advogado, Dr. Paulo, foi esclarecedora e um tanto assustadora. Um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e óculos de armação grossa. Ele não demonstrou nenhum julgamento quando contei toda a história. Anotou detalhes, fez perguntas pertinentes e explicou cada passo do processo com uma clareza que agradeço até hoje. A senhora vai precisar de autorizações formais, ele explicou. No caso da Alice e da Helena, cujas mães faleceram ou estão institucionalizadas sem previsão de alta, será mais simples. Mas com o menino, vamos precisar da renúncia formal da mãe biológica ou um acordo de guarda compartilhada. Quando mencionei a situação com a Denise, ele pareceu pensativo. Se ela está de acordo com a mudança e com as visitas, podemos redigir um documento que proteja os direitos dela e os da senhora. Quanto à venda da casa e à mudança, não há impedimento legal. Mas recomendo que a senhora defina claramente um tutor para as crianças caso... Ela receitou, obviamente desconfortável. Caso eu morra, completei por ele. Exatamente. Dona Sônia, a senhora já tem 77 anos. É preciso pensar no futuro dessas crianças. Aquela conversa me fez encarar uma realidade que eu vinha evitando, minha própria mortalidade. O que aconteceria com a Alice? O Pedro e a Helena se eu partisse? Quem os acolheria com o mesmo amor, mantendo-os unidos? Ao voltar para casa naquele dia, observei as crianças com novos olhos. A Alice ajudava a Helena a montar um quebra-cabeça simples, enquanto Pedro desenhava concentrado na mesa da cozinha. Eram 3 vidas ainda no começo. 3 histórias que eu ajudava a escrever sem saber por quanto tempo poderia segurar a caneta. Naquela noite, depois que todos dormiram, comecei a redigir num caderno velho o que seria meu testamento. Não apenas de bens materiais, que eram pouco, mas de intenções, de histórias, de desejos para aquelas 3 crianças que o destino colocou no meu caminho. Escrevi sobre o João, sobre como conheci as mães, sobre como as crianças chegaram até mim. Escrevi sobre cada um deles, as expressões sérias da Alice quando aprendia algo novo, o talento do Pedro para desenhar, as gargalhadas contagiantes da Helena. Escrevi sobre meus medos, minhas esperanças, meus arrependimentos e, então, escrevi os nomes de possíveis tutores. Primeiro, Claro, a Denise. Se ela se mantivesse recuperada, para todos os 3 juntos. Pensei na minha sobrinha Marta, que morava em Campinas e sempre quis filhos, mas não pôde tê-los. Ela já tinha nos visitado algumas vezes e se encantou com as crianças. Também listei a Lourdes, minha fiel amiga, como uma alternativa. Sabia que eram planos frágeis, que dependiam de muitas variáveis, mas era melhor do que nada. No dia seguinte, levei o caderno ao Dr. Paulo para que ele transformasse aquelas palavras improvisadas num documento legal. Os meses seguintes foram um turbilhão. A venda da casa onde vivi por mais de 40 anos foi mais rápida do que eu esperava. Um casal jovem se apaixonou pelo quintal e fez uma oferta razoável à vista. Com esse dinheiro, comprei uma casa modesta, mas espaçosa, em Paraibuna, uma cidadezinha a 2 horas de São Paulo.
Tinha 3 quartos, um quintal amplo com árvores frutíferas, e ficava a 10 minutos a pé da escola municipal. O mais importante era um recomeço para todos nós. Enquanto empacotávamos nossas coisas, percebi como acumulamos memórias ao longo de uma vida. Havia objetos que guardei por décadas, fotos amareladas, cartas antigas, a máquina de costura que herdei da minha mãe. As crianças me ajudavam a decidir o que levar e o que deixar para trás. A Alice se encantou com um conjunto de linhas coloridas que eu guardava numa lata antiga. O Pedro quis saber a história de cada ferramenta na caixa que pertenceu ao João. A Helena se divertia experimentando meus chapéus antigos na frente do espelho quebrado do armário. Em meio àquela bagunça organizada, encontrei objetos que nem lembrava que tinha. O primeiro sapatinho de crochê que fiz quando pensei que estava grávida, há tantos anos. A aliança de noivado da minha mãe, o prendedor de gravata do meu pai. Decidi levar tudo o que coubesse no coração, meu e das crianças. O resto poderia ficar para o jovem casal começar sua própria história. A despedida dos vizinhos foi agridoce. Alguns realmente sentiram nossa partida, outros mal escondiam o alívio de ver partir aquela situação estranha que os intrigava e incomodava. A Denise nos ajudou na mudança, carregando caixas, organizando o pequeno caminhão que contratamos. Quando perguntei se ela não se incomodava com a distância que dificultaria as visitas ao Pedro, ela me surpreendeu. Dona Sônia, eu o abandonei quando ele mais precisava. A senhora o acolheu e deu a ele irmãs. Estabilidade. Amor. Algumas horas de ônibus nos finais de semana não são nada comparado a isso. Além do mais, ela hesitou, corando levemente. Tô pensando em me mudar para mais perto também. Quando terminar meu curso técnico de enfermagem, tem hospitais pequenos nessas cidades do interior que sempre precisam de gente. Abracei-a com força, sentindo que aquela mulher que um dia o João amou tinha se tornado, de alguma forma, também parte da minha família, expandida e improvável. Nossa chegada à Paraibuna foi como um respiro profundo após anos submersa. A casa, embora simples, parecia um palácio para as crianças. Cada um escolheu seu canto. A Alice ficou com o quarto que tinha uma janela para o quintal. O Pedro escolheu o menor, mas que tinha uma escrivaninha antiga, onde ele poderia desenhar. A Helena ficaria comigo. Pelo menos por enquanto. No quarto principal, os primeiros dias foram de exploração e adaptação. A cidade era pequena o suficiente para que todos logo começassem a nos conhecer. A senhora de cabelos brancos com 3 crianças, que claramente não eram suas netas biológicas, mas, diferente de São Bernardo, aqui não havia olhares de julgamento, apenas curiosidade genuína. Em muitos casos, ofertas sinceras de ajuda. A dona da mercearia me apresentou à professora da escola. Ezequiel, por sua vez, nos convidou para um chá beneficente da igreja. Logo, estávamos integrados àquela comunidade que parecia saída de um tempo mais gentil. Matriculei a Alice na escola, onde ela logo se destacou em português e matemática. O Pedro entrou para um projeto de arte depois das aulas e, para minha surpresa, a Helena foi aceita na creche municipal meio período, o que me dava algumas horas para voltar a costurar. Comecei a fazer pequenos concertos para os moradores locais e logo estava recebendo encomendas de cortinas, colchas e até vestidos para festas. Meus dedos ainda doíam com a artrite, mas havia um prazer renovado em criar algo com as mãos, em ensinar a Alice os primeiros pontos, em ver a Helena brincar com retalhos coloridos enquanto o Pedro desenhava padrões que eu depois reproduzia em tecido. Uma tarde, sentada na varanda com as crianças brincando sob a sombra de uma jabuticabeira carregada, senti uma paz que eu não conhecia há décadas. A Helena dormia no meu colo depois de uma tarde agitada. A Alice lia um livro deitada na rede que penduramos entre 2 árvores. O Pedro desenhava concentrado, a língua aparecendo no canto da boca como ele fazia quando estava inspirado. Pensei no João, não com raiva ou mágoa, mas com um tipo de compreensão.
que só o tempo pode trazer. Ele fez escolhas erradas. Machucou pessoas que confiaram nele, mentiu e escondeu partes essenciais de sua vida. Mas ele também amou. À sua maneira limitada e humana, aquelas 3 crianças que agora enchiam minha velhice de propósito e alegria, eu não perdoei tudo. Talvez nunca perdoe completamente. Mas entendi que, no balanço final da vida, não é o que a gente deixa escrito em testamentos ou cartas que define nosso legado, é o que a gente deixa vivido no coração daqueles que um dia amamos. E olhando para Alice, o Pedro e a Helena, percebi que meu próprio testamento já estava sendo escrito ali, não em papel, mas na maneira como aquelas 3 crianças aprenderiam a enfrentar o mundo com coragem, com bondade e, acima de tudo, com a certeza de que família não é quem compartilha apenas sangue, mas quem escolhe ficar quando seria mais fácil partir, e foi assim que minha vida mudou. Sem aviso, sem manual, sem pedir permissão, Rojay. Enquanto olho da varanda, aquelas 3 crianças correndo pelo quintal, como se sempre tivessem morado aqui. Eu me pego pensando, e se eu tivesse fechado a porta, e se eu tivesse dito não, talvez tudo tivesse seguido igual a casa em silêncio, o cheiro de café pela manhã, os bordados na poltrona, mas nada disso teria sentido. Eu escolhi ficar, escolhi cuidar, escolhi amar, mesmo sem laços de sangue, mesmo com todas as dúvidas. Agora eu te pergunto, Sam, o você que me ouviu até aqui, o que você teria feito no meu lugar? Teria acolhido essas crianças deixadas pela vida? Teria enfrentado os fantasmas do passado para dar abrigo a um futuro? Me conta aqui nos comentários. Quero saber da sua verdade. E se essa história mexeu com você? Se te tocou de algum jeito? Curta o vídeo. Compartilha com alguém que precisa refletir sobre isso e se inscreve no canal. Porque às vezes, tudo que uma vida precisa para mudar é de uma porta aberta